Bom dia. Hoje é um dia importante em Brasília. Vejam só os fatos de hoje, né? Na Secretaria-Geral da Presidência da República vai haver uma reunião comandada pelo general Santos Cruz, que é o ministro secretário-chefe da Secretaria-Geral, sobre esse plano de participação de investimento. É para estimular a vinda de investimento em parceria com o setor público, e o principal assunto é essa cessão onerosa de áreas do pré-sal. O pré-sal foi fracionado e tal, e a Petrobras sempre tem participação. Então, a Petrobras, que está sem condições de investir, cede a sua parte onerosamente, né? A União, que é dona do petróleo, está lá na Constituição, a União é dona das riquezas do subsolo, entra nisso, e aí a iniciativa privada, inclusive a brasileira, podem entrar nessa exploração do petróleo e de gás, né? O outro encontro importante é a presença de muitos governadores, aliás, todos os governadores em Brasília. Alguns vão ter uma reunião com o chefe do Gabinete Civil no Palácio do Planalto à tarde, mas todos vão estar juntos, né? 27 governadores, mais chefes de poder, né? O chefe do Poder Executivo, o presidente da República, o chefe do Senado, o presidente senador Alocumbre, e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Essa reunião vai ser importante porque diz respeito à reforma da Previdência. Os governadores estão preocupados, incluir os governos dos estados também, porque também estão tendo muito déficit com a Previdência, assim como os municípios. E na Câmara, no Senado, né, o exame de uma medida provisória do presidente, aquela que no início, ela já está se esgotando, no início de governo reduziu para 22 o número de ministérios. Vai haver umas mudanças, mas vai continuar sendo 22 o número de ministérios, porque aquele Ministério de Desenvolvimento voltou a ter Ministério da Cidade e Ministério da Integração. Em compensação, logo depois, o status de ministro que tem o presidente do Banco Central vai perder. Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central, vai deixar de ser ministro, porque o Banco Central vai ganhar autonomia, conforme vem se discutindo há anos, e ninguém teve coragem de fazer. A necessidade de o Banco Central ter autonomia, não ficar dependendo de palpite político do governo, palpite com interesses políticos, eleitorais e tal, por exemplo, no tamanho do juro, né? A função do Banco Central é cuidar da moeda e crédito. Cuidar que não haja inflação, que a moeda continue saudável, né? Nós não tivemos moeda saudável antes do Plano Real. Aliás, a única moeda que a gente tinha antes do Plano Real, de fato, era o dólar, né? Era a referência monetária, porque o nosso dinheiro, na época, estava com 5.000% de inflação ao ano, né? Teve um mês com 84% de inflação, uma maluquice. Então, a função do Banco Central tem que ser independente dos interesses políticos do governo, tem que ser interesse meramente de proteção à moeda e ao crédito para que a gente tenha uma economia saudável. Bom, e outra questão é que o registro sindical, que era Ministério do Trabalho, que foi extinto, havia passado para o Ministério da Justiça. Não vai ficar no Ministério da Justiça, vai para o Ministério da Economia. Está mais ligado ao Ministério da Economia, administração de sindicato. Aliás, Brasília é o rei do sindicato no mundo, né? 17 mil sindicatos por aí. E sindicato que vivia do imposto sindical, que agora não é mais obrigatório, né? Então mudou a situação. Bom, e uma notícia na área da justiça, sempre tem notícias na área da justiça, foi apresentada mais uma denúncia, né? Ele está denunciado pela segunda vez, o Wesley Batista, o irmão do Joesley. O Wesley Batista, pelo uso indevido e ilegal de informações privilegiadas para especular no câmbio, ganhando com isso 69 milhões. Né? Lembram-se daquelas informações que saíam, entraram, ele e Joesley acabaram sendo presos, agora eles estão sendo denunciados. Né? Se o juiz aceitar a denúncia, vira réu.
E por último, a notícia que interessa aos caçadores, né? Eu não sou caçador, aos atiradores esportivos, isso eu sou, né? E aos colecionadores. Saiu um decreto, portanto, do presidente da República, facilitando a vida, né? Aumentando para 10 anos o prazo do registro de arma, tornando o porte uma concessão, um direito, uma concessão pessoal e não ligado à arma. Quer dizer, se a pessoa ganha a confiança do Estado de que pode portar uma arma, claro que tem que passar por uma série de exames, né, inclusive psicológico, de manuseio da arma, de equilíbrio emocional, de provar que guarda direito à arma, né, assumindo compromisso de não frequentar multidões com arma, nem espetáculos, nem shows, nem bares, essas coisas todas, nem andar mostrando a arma por aí, né? Em casos raros, concede-se o porte e dura agora 10 anos, tanto o registro quanto o porte. E esses atiradores, caçadores, atiradores esportivos e colecionadores podem circular em direção ao lugar em que vai caçar, em direção ao lugar em que vai atirar, né, nas associações de tiro esportivo, né, recebe a instrução, pode transportar a arma municiada, né, porque tem fatos ridículos em que a pessoa é assaltada, está com a arma no porta-mala, tinha que ir desmuniciada e não tem a menor condição de se defender, né. Então, esse decreto é para defesa, para garantia que as pessoas treinem, né, tendo arma, e para o proprietário rural ele pode usar a arma na propriedade dele. Está dentro da propriedade dele, né, quiser treinar na propriedade dele, se isso não criar perigo para as pessoas que lá trabalham, para os vizinhos, né, ele pode até usar a arma dele livremente. Enfim, era um decreto que já havia sido prometido lá na campanha eleitoral e que agora alivia um pouco a vida de quem tinha que estar toda hora procurando Polícia Federal, né, ou Exército para renovar as suas respectivas licenças e concessões. De Brasília, Alexandre Garcia. Este foi o comentário de Alexandre Garcia na Gazeta do Povo. Você pode ouvir este e outros conteúdos no seu WhatsApp. É só enviar uma mensagem para o número 41-3321-5999. Os podcasts da Gazeta do Povo e todos os conteúdos em áudio estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores. Basta buscar por Gazeta do Povo.